Bem, família, hoje eu quero falar sobre a síndrome do pânico. Meu nome é Alex, moro em Campinas, São Paulo, e esse ano completa 30 anos que eu convivo com a síndrome do pânico. Começou, que eu me lembro, a primeira crise foi em 1994. Eu acho que eu estava com 22 anos na época. 21, 22 anos. E a primeira crise que eu tive foi dentro de um ônibus. Eu saí do meu trabalho, acho que meio estressado, meio nervoso, sei lá, e dentro do ônibus lotado eu tive a primeira crise. Depois daquele dia de 94, até hoje eu convivo com a síndrome do pânico. Só que hoje eu sei me controlar, hoje eu sei evitar lugares que possam me desenvolver uma crise. Já tomei muito medicamentos, mas hoje eu tomo só clonazepam. Ainda tomo pouquinho ainda, só para não me sentir ansioso. Eu acho que meu organismo já acostumou também, né? Mas já tomei muita medicação, muito. E há pouco tempo que eu venho desvencilhando dessas medicações e agora eu só fico com a clonazepam. Mas ainda tomo um pouquinho, tomo meio miligrama. Só para não sentir, eu acho que é a abstinência da medicação, né? Mas desde 94 até agora fazem 30 anos e eu convivo com ela. Hoje eu aprendi a conviver com ela, evito lugares que eu sei que possa me trazer transtorno. Principalmente lugares muito agitados e cheios, e lugares que eu fique totalmente deserto também sozinho. Esses são os lugares que me traz crise de pânico. No trânsito também, mas hoje está mais tranquilo. Mas no início, qualquer coisinha era crise de pânico. Só de saber que eu estava em casa e poderia acontecer uma crise de pânico, eu já entrava em pânico. É o que todo mundo pensa, parece que a gente tá louco. Parece que a gente tá louco porque a gente não consegue controlar. Você pensa que você tá louco. Primeira coisa que você pensa, fala, nossa, eu preciso me internar no... Antigamente existiam os manicômios, né, os hospícios. Eu acho que eu preciso me internar isso aí, porque eu não consigo controlar esse sentimento. E nem sei de onde vem, para onde vai e quando... É loucura. Hoje, todos nós já sabemos que tem vários fatores, né? Mas um dos fatores mais predominantes é um distúrbio químico do cérebro, ou é uma vida estressada, ansiosa. Tudo isso desencadeia a síndrome do pânico, né? E no meu caso eu acho que foi por causa de uma vida ansiosa. Passava muito nervoso na época, problemas financeiros, problema no trabalho, problema em casa. E eu acabei de eu desabafar, eu saí do emprego, do trabalho, sei lá, eu guardava tudo aquilo pra mim e tentava me segurar, mas chegou uma hora que meu organismo não aguentou, né? Aí já começam os distúrbios químicos, né? No cérebro, né? Porque o cérebro é cheio de dopamina, serotonina, então já começa tudo isso daí. É onde você precisa entrar com medicamento, né? E eu lembro que em 94 quase todos os dias eu ia para o hospital com o coração batendo a 1000 por hora, que era o ataque cardíaco, né? Que é um dos sintomas da síndrome do pânico. Falta de ar, mãos e pés suando gelado, garganta seca, parece que eu engoli saliva, parece que eu estava engolindo uma bola de sinuca, que a saliva parece que não passava na garganta. Então aquilo dava um desespero que você fala, nossa, eu vou morrer. E o medo não era nem de morrer, porque na verdade muitas vezes eu pensei até em morrer, queria até morrer.
mas na verdade o medo é o sentimento que você sente na hora mesmo. Na hora mesmo é um sufoco tremendo, falta de ar, pânico, desespero. Parece que é do nada, né? Mas tudo aquilo ali é um desencadeamento de uma vida estressante, preocupante, ou uso de algumas drogas, né? Que na época eu usava também. Ou alguns distúrbios químicos também, que tem gente que não tem problema nenhum, mas tem algum distúrbio químico que desencadeia a síndrome do pânico, né? E aí você tem que entrar com a medicação, fazer um tratamento. Só que em 94 eu lembro que nem os médicos sabiam que era isso. Em 94, quando eu ia praticamente, sei lá, umas 3, 4 vezes por semana nos hospitais, com crise de pânico. Chegar lá, eles me enchiam de, sei lá, acho que era na época clonazepam para me acalmar. Eu voltava que nem um zumbi para casa, dormindo, mas no outro dia dava crise de novo. Que eles não sabiam que era também. Eu lembro que eu chegava nos hospitais e marcava, um mandava para um lado, outro mandava para outro, daí me marcaram cardiologista, outro me marcou tomografia para fazer lá em São Paulo. Eu estou em Campinas, eu tinha que andar 100 km lá em São Paulo para fazer tomografia. Então os médicos mesmo naquela época, em 94, nem eles sabiam. Hoje não, hoje você toca num assunto que você está sentindo o coração assim, papá, qualquer pessoa fala, talvez você está com um problema de ansiedade, depressão, síndrome do... Qualquer uma pessoa sabe, né? Então hoje é muito mais fácil fazer o tratamento, mas em 94 até... Eu fui descobrir um médico que... Antes de eu contar desse médico, em 94 eles me mandaram fazer exame de eletrocardiograma. Fiz esteira, fiz tudo, não deu nada. Fiz exame de sangue e não constou nada. Daí fui para São Paulo fazer a tomografia, entrar naquela máquina. Você com síndrome do pânico, fazer uma tomografia é fim da picada, viu? Você entra numa máquina toda apertada, claustrofóbica, é assim que fala, acho. E imagine o sofrimento, né? Uma pessoa com síndrome do pânico entrar numa máquina daquela sem medicamento, sem nada. Praticamente quase que eu não consegui fazer o exame. Consegui, mas depois de muito... E batia na máquina e não sei o que, os médicos não sei o que, até que depois de sei lá quanto tempo eu consegui fazer o exame. Não constou nada também no meu cérebro, mas você vê como que os médicos não sabiam de nada, né? Porque síndrome do pânico, uma ansiedade, uma depressão... Não vai ser problema de coração, não é problema no cérebro, isso é um distúrbio químico, é um distúrbio de ansiedade, de vários fatores, de uma vida agitada, corrida. E então eu lembro, nem os médicos sabiam. Isso eu ficava me enchendo de clonazepam, tudo que é remédio que é para acalmar. Isso em 94. E eu lembro que eu torcia. Eu orava para Deus, eu pedia para Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Achar que você pensa, a primeira coisa que você pensa, está louco. Literalmente você pensa que você está louco e ninguém entende o que está acontecendo, você não entende o que está acontecendo com você mesmo. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo, então você fala, porra, primeira coisa que você pensa, você está louco, e segundo que você pensa em se matar, porque o sofrimento é tão gigantesco naquele exato momento, que primeiro você pensa até em se matar, cara. Parece que não tem solução, que você sabe que passava uma crise, você já fala, que hora que vai vir outra? Há quantos minutos vai vir outra crise? E ficava deitado na cama para tentar relaxar, acalmar. Mas não adiantava, só de pensar que no outro dia eu tinha que sair para trabalhar, meu Deus do céu, só de pensar que no outro dia eu já entrava em crise, em pânico. Aí me dopava de medicamento. Para pegar ônibus lotado, passava mal. Quantas vezes eu tive que descer dos ônibus? Quantas e quantas vezes? Eu pegava o ônibus e tinha que descer no próximo ponto, porque... sem chegar no meu destino. Porque... Nossa... A falta de ar, o coração parece que ia sair pela boca. A garganta aqui tampava, parece que eu ia engolir saliva, não conseguia engolir saliva, porque acho que a crise era tão forte que mexe com toda a estrutura do corpo, todas as emoções do corpo, todas. Pressão alta, sobe a pressão na hora, a boca seca, você engolir saliva, parece que tinha uma bola de sinuca aqui, ó. A saliva parece que não descia. Nossa, aquilo, parece que eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui.
E não, eu já falei, o medo não era de morrer, o problema é o sofrimento que dá o pânico. Porque eu já quis pedir para Deus que me levasse, porque a morte parece que era o que ia trazer a paz. Então não é o medo de só morrer. O medo é o que você está sofrendo no momento exato. Tem gente que fala, você tem medo de morrer? A gente falava que era, mas não é medo de morrer. Porque muitos que têm síndrome do pânico pensam em morrer na hora. Fala, não, que eu morro, pensa até tirar a própria vida. Infelizmente eles pensam muito disso. Então não é medo de morrer. Na verdade o medo é porque você está literalmente em pânico e o seu corpo está reagindo com todos os hormônios, todos os sintomas de uma crise de pânico em qualquer lugar que você esteja. Você perde o ar, o coração parece que vai ser pela boca, a pressão sua vai a 20 por 15, 16 por 20. O cérebro aqui parece que adormece, a cabeça parece que adormece, as mãos e os pés ficam super gelados de suor. Nossa, vários sintomas ao mesmo tempo. Então por isso que a crise de pânico, a pessoa pensa que vai morrer realmente. Mas não é porque ela tem medo de morrer, porque quantas vezes as pessoas pedem que tem crise de pânico, estou falando de mim. Quantas vezes eu pedi para Deus, me leve, pai, me mata, acabe com isso, queria morrer. Só nunca tentei contra a minha vida, né? Mas passava todos os dias pela minha cabeça. Mas tentar contra a minha vida eu nunca tentei não, porque isso daí no meu modo de ver, isso daí é uma covardia, porque quem tira a sua própria vida, primeiro que ninguém tem direito de tirar a sua própria vida, porque quem dá a vida é Deus. Deus dá, Deus tira. Então, quem faz isso contra a sua própria vida, contra a vida de alguém, está fora do mundo espiritual. Ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. E fora a covardia, né? Que quem tira a sua própria vida, tem uns que falam, é corajoso para tirar a própria vida. Só que para tirar a sua própria vida, você não está pensando no próximo, né? Quantas pessoas que te amam, que se você tirar a sua própria vida, elas vão viver o resto da vida delas amargurado por falta da sua presença. Sua mãe, sua família, seu pai, se você tiver filhos, seus filhos, sua esposa, ou quem é casado, sua namorada, seus irmãos. Quantas pessoas te amam, cara? Quantas pessoas te amam, mulher? Quantas pessoas te amam, jovem? Que se você tirar sua própria vida, eles vão ficar aqui na terra vegetando de tristeza no coração porque você tentou contra a sua própria vida. Então é uma covardia para mim. Mas isso passa na mente todos os dias, para quem tem a síndrome do pânico no auge. Só que depois eu falo do tratamento. Eu lembro que daí eu fiquei de 94, fiquei 2 anos nessa vida tomando só clonazepam, que na verdade não cura nada. Clonazepam ele só baixa a sua ansiedade, aquele nível de, acho que é cortisol que sobe, aquele nível de pânico. O clonazepam só acalma no momento, mas depois ele passa, daí você tem que tomar mais e vai aumentando a dosagem e você vai virando um zumbizão. Daí eu lembro que na época eu era casado, amigado, e me separei da minha esposa na época, porque não tinha mais como conviver, não tinha. Ela não me suportava mais, as minhas crises, ela me ajudou muito, sofreu muito ali, aliás, mas ela não suportava mais minhas crises, mas na verdade quem abandonou a relação foi eu. Eu não aguentava mais ficar do lado dela, de ter que dar satisfação. Muitas vezes ela achava que eu estava traindo ela, porque não acontecia mais nada entre nós dois, do lado íntimo, que não tinha nem cabeça para isso, mas ela desconfiava. Mas eu entendo ela. Pedi conta do trabalho, porque não tinha mais como eu pegar ônibus, não tinha como eu pegar mais trânsito, ir de carro, ir de ônibus, ir de a pé, não tinha como. Eu saí de casa sozinho, pronto, já não consegui nem sair de casa sozinho mais. Primeira coisa, quem está na crise de pânico, primeira coisa, ele já não consegue andar sozinho. Andou sozinho, a crise vem porque você acha que vai morrer, você vai voltar, morrer não. Você acha que você vai ter todo aquele sentimento novamente e ninguém vai estar por perto para te ajudar. Então você já não consegue sair sozinho, no meu caso. Segundo, se você sai com alguém, mas você pega um lugar agitado, um trânsito, tudo parado, um ônibus lotado,
pronto, já desencadeia todos aqueles sintomas de novo, de você não conseguir engolir saliva, falta de ar, palpitação, pressão alta. Então já pedi conta do trabalho, larguei da esposa na época e fui morar voltei a morar com a minha mãe. Só que daí eu comecei a dar problema para minha mãe, né? Quem me levava no hospital na época era minha esposa. Umas 3, 4 vezes, 5 vezes por semana ela me conduzia no hospital. Daí passou a minha mãe me levar nos hospitais. Eu tirei o problema de uma pessoa e fui levar para outra. E isso ficou durante 2 anos desse jeito, de 94 a 96. Até que em 1996, que os médicos até então ninguém sabia, enfermeiro não sabia, doutor não sabia, cardiologista não sabia, neurologista não sabia, que eu fiz tomografia com neurologista, ninguém falou nada de depressão não, de síndrome do pânico. O estudo do síndrome do pânico aqui no Brasil era praticamente zero. Esse conhecimento ainda tinha um pouco lá nos Estados Unidos, mas de 94 a 96 o estudo no Brasil era praticamente zero. Até que um dia uma pessoa me disse que tinha um rapaz chamado Marcos que estava com os mesmos sintomas que eu. Só que esse rapaz, ele já teve logo de início, com ele aconteceu a primeira crise dentro de um shopping center. Só que logo de início aquele rapaz já teve não vou falar sorte, mas que Deus colocou pessoas no caminho dele. E colocou no meu caminho também, porque se não fosse através dele, sei lá quando eu ia conhecer um médico que mais ou menos que sabia do que estava se passando. Logo de início ele já conheceu alguém, falou para ele de um doutor que tratava essas coisas aí. E ele foi nesse psiquiatra. Eu, aliás, esqueci. Fui em vários psiquiatras também, eles não sabiam disso. Eles falavam, não, que eu sou muita vida muito agitada, muito não sei o que e tal. Mas na época, em 94, 95, no início de 96, nem os psiquiatras sabiam. Ouviam, se eles sabiam, eles não tinham certeza do que falar, então eles nem falavam nada. Até que esse rapaz foi nesse doutor, nesse psiquiatra, inclusive, o nome dele chama Paulo Nardini, em Campinas. Sensacional, doutor. Sensacional. Doutor Paulo Nardini, psiquiatra de Campinas. Daí me indicaram esse doutor, falei, vou em mais um, mas já desacreditando. Vou em mais um psiquiatra, mas já desacreditando da vida, né? Porque 2 anos naquela situação, desempregado, doente. Todo dia praticamente vivendo à base de clonazepam e tinha outros medicamentos que fazia a gente acalmar, né? Mas nem lembro o nome mais. Rivotril, também tomo até hoje Rivotril, muito. Assim, muito não. Tomava muito, hoje eu tomo 1 ou 2 por semana no máximo. Mas clonazepam, meio miligrama eu tomo todos os dias. Acho que é por causa da dependência química, né? Mas já tomei muito. Tomei fluoxetina, amitriptilina, clonazepam, até esqueci os nomes. Era tanto medicamento que tinha caixas e caixas de antidepressivos em casa. Isso depois que eu conheci o Dr. Paulo Nardini em 1996. Marquei uma consulta com ele lá, mas já fui meio desacreditado. Entrei dentro da sala, já vi que era um médico, só de entrar na sala já percebi algo diferente. Falei, um ambiente cheio de livros, falei, bom, sei lá. A primeira coisa que ele falou, opa, tudo bem, um homem muito educado, Dr. Paulo Nardini. Se ele vê esse vídeo, Dr. Paulo Nardini, Deus te abençoe. Glórias a Deus na tua vida, rapaz, porque você ajudou e ajuda e ajudará muitas pessoas ainda. Obrigado, Paulo Nardini, Dr. Paulo Nardini, Campinas. E eu lembro que ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou, assim, ali, depois de me cumprimentar, a primeira coisa que ele perguntou. Ele falou, conta pra mim o que está acontecendo. Aí eu comecei a falar. Sinto isso, sinto aquilo, sinto assim, sinto isso, isso. Nossa, é tantos sintomas que você até esquecia na hora. A crise do pânico é 1000 sintomas ao mesmo tempo. Então não tem como você ficar, não tem como. Você se controla.
Eu sei que as pessoas querem ajudar, mas para você se controlar com, sei lá, com tantos sintomas ao mesmo tempo no corpo, dá vontade de você se jogar debaixo de um... Dá pra vontade de fazer loucura, né? Essa é a verdade. E o Dr. Paulo Nardini, depois que eu falei todos esses sintomas, ele falou assim: faz um favor para mim. Atrás de você, tá vendo aquele livro na estante? Daí tinha um monte de livro, tinha, sei lá, tinha milhares, acho que centenas de livros. Ele falou, eu falei, qual livro? Ele falou, aquele ali, lá em cima, tal, tal. Me indicou qual livro certinho. Ele falou, pega aquele livro lá pra mim. E era um livro, até, achei que era um livro, ia ser um livro, era um livrinho até fininho. Ele falou, coloca na página 1, lê a página 1 aí pra mim. Até a 2, sei lá. Daí, numa sala super agradável, um silêncio dentro da sala dele. Nossa, dá até vontade de dormir dentro da sala dele. Ele falou, lê essa primeira página aí, acho que até a página 2. A hora que eu li a primeira página e virei e li a página 2, eu falei, doutor, tudo que eu sinto é o que está aqui. Ele falou, então pronto, eu sei que você tem. Você tem síndrome do pânico, que nem um médico, nem uma enfermeira, nem um doutor, nem um cardiologista, nem um neurologista, nem um psiquiatra na época tinha falado para mim, durante 2 anos. Durante 2 anos, nenhum doutor da área psiquiátrica, psicólogo, nenhum. Passei por tantos, nenhum, porque o estudo da síndrome do pânico no Brasil, praticamente zero naquela época. Se alguém falar aí, pode ser, lógico, deve ter. Mas aqui em Campinas, São Paulo, por todos que eu fui, e hora que eu fui, muitos médicos, hein? Era praticamente zero. E se subiam, se sabiam, não falavam porque não tinham certeza. Mas quando o Dr. Nardini falou, lê essa... Eu falei os sintomas para ele. Ele falou, pega aquele livro, lê a primeira página até a página 2. Tava tudo que acontecia comigo, estava escrito naquele livro. Ele falou assim, logo de cara ele falou que eu nunca tinha escutado falar. Ele falou, você está com síndrome do pânico. Eu já respondi, o que é síndrome do pânico? Ele começou a falar para mim, ele começou a me explicar. Ele falou, isso daí é um estudo, que na verdade esse estudo da síndrome do pânico no Brasil está engatinhando, ele falou. Eu lembro até essa frase, ele falou, esse estudo aqui no Brasil está engatinhando. Porque, na verdade, os maiores estudos dessa área, desses sintomas da síndrome do pânico, é nos Estados Unidos. E eu vou muito nos Estados Unidos fazer, não sei como que chama, fazer estudos, né? Ele participava de palestras nos Estados Unidos e tal. Ele participava de vários encontros de especialistas da área, na área do cérebro. E lá já estavam todos falando da síndrome do pânico, os distúrbios emocionais sobre a síndrome do pânico, tá? Então ele aprendeu muito sobre isso nos Estados Unidos. E ele trouxe esse ensinamento para o Brasil. Dr. Paulo Nardini, em Campinas. Eu falo porque se tiver alguém aí querendo saber que está começando com a síndrome do pânico, não sabe aonde recorrer, Dr. Paulo Nardini, Campinas. Qualquer coisa me mande mensagem. Escreve nos comentários aí, pedindo o telefone dele, que eu mando para todos vocês aí, qualquer um. Porque aquele homem conhece muito, já ajudou milhares de pessoas, ajuda e vai ajudar muita gente ainda. Viu? Tá certo que hoje temos muitos psiquiatras bons no Brasil. Hoje o estudo avançou bastante. Mas o Dr. Paulo Nardini não parou não de estudar. Não sei quantos anos ele tem, sei lá, deve estar uns 60 anos e tal, mas eu sei que é um homem estudioso até hoje. Então, se alguém quiser saber do Dr. Paulo Nardini, deixa nos comentários aí que eu passo o telefone dele para vocês sem problema nenhum. Na verdade, esse vídeo não é para só mostrar a minha situação, mas é para conscientizar você, principalmente você que está começando a ter síndrome do pânico, crises, que não é o fim do mundo não. Você não vai morrer com isso. Outra coisa que ele falou assim, cara, ele falava para mim, ele falou, pode ter certeza, de síndrome do pânico você não vai morrer. É uns sintomas que vêm por alguns minutos, 5, 10, já passei acho que até meia hora com crises graves mesmo. Tem gente que fala que é só 5 minutos, depende de cada um. Não é só 5 minutos não.
Se for só 5 minutos é rapidinho, mas se você estiver num lugar super estressante e não consegue sair, chega a ficar meia hora até alguém te ajudar, cara. Então, depende de cada um. Não é só 5 minutos. Se for só 5 minutos, antes fosse. Mas não é não, vai de cada um. Tem gente que pode ser só 5 minutos, tem gente que no meu caso, eu chegava, se ninguém me ajudar, chegava a passar mais de meia hora. E enchia a boca de clonazepam até acalmar, então. Mas o Dr. Paulo Nardini foi o meu norte. Deus colocou aquele homem no meu caminho porque ele foi o meu norte. Hoje eu convivo muito bem com a síndrome do pânico, assim, infelizmente gostaria que acabasse, mas não acabou. Tem gente, já conheço muita gente que realmente foi curada da síndrome do pânico. Só que eu tive várias recaídas. Eu melhorava, quando eu comecei a fazer o tratamento com o Dr. Paulo Nardini, ele me receitou remédios, que não era remédio que você ia na farmácia e comprava, ele me receitou remédio manipulado. Por isso que ele é um cara super estudioso, ele fazia medicamentos que os outros psiquiatras nunca receitavam para mim. Depois que você vai aos psiquiatras, eles receitam, toma aquele medicamento, aquele lá tal. O Dr. Paulo Nardini mandava eu manipular, ir numa farmácia de manipulação, só que cada comprimido tinha várias substâncias, tinha clonazepam, tinha um pouquinho de amitriptilina, um outro pouquinho de... tinha outros nomes, era tipo um coquetelzinho, dentro de um comprimidinho, com poucas miligramas, um pouquinho de cada substância. Daí ele fala, Alex, vamos fazer esse aqui, você toma durante uma semana, tal, durante uns 15 dias, depois você me fala como que tá. Daí eu vou chegar e falar, doutor, ele me deu na época o telefone dele, ele falou, não, você pode me ligar a qualquer hora, até a noite se quiser. Ele sabia que a crise não era brincadeira não, isso em 96. E ele trouxe essa tranquilidade para mim, né, pô, pelo menos eu vi um norte, eu falei, pô, então, ele mesmo falou, de crise de pânico ninguém morre. Você pode morrer de qualquer outra coisa, mas de síndrome do pânico você não vai morrer. E eu falei, caraca, porque eu faço exame de coração, não dá nada, eu faço exame de sangue, não dá nada, eu faço exame no cérebro, não dá nada. E eu lembro que eu torcia, falei, Senhor, que apareça algum problema de saúde, que apareça algum problema no meu coração, que apareça algum problema no meu sangue, nos meus órgãos, na minha cabeça, pelo menos para mim saber o que é, para mim poder tratar aquilo. Mas nunca aparecia nada, porque a síndrome do pânico não aparece problema de saúde nenhum. Só se você já tiver outro problema, mas não é por causa da síndrome do pânico. Síndrome do pânico é distúrbios químicos do cérebro, várias coisas, mas não é problema de saúde física. E eu lembro que eu torcia para aparecer algum problema nos meus exames, não aparecia nada. Até que o Dr. Paulo Nardini falou, você nunca vai morrer de síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico não mata. Você vai morrer de outra coisa, quando você estiver velhinho, ele falava, até para me acalmar, ele é gente boa pra caramba. Mas de síndrome do pânico você não vai morrer. Isso daí a gente vai entrar com medicamento, tal, assim, assado, e eu vou mandar você fazer um medicamento manipulado. Eu lembro que tinha umas 4 substâncias dentro de uma cápsula. Era amitriptilina, fluoxetina, clonazepam, e tinha um outro lá, tal. Ele falou, vamos tomar durante 10 dias, 15 dias, e depois você me fala como que você está reagindo. Eu lembro que na primeira vez que a gente fizemos esse manipulado, eu não me senti muito, eu se menti bem da síndrome do pânico, mas ele começou a me dar algumas reações, principalmente palpitação. Daí ele falou, então vamos reajustar. Por isso que eu falei, só pode fazer 15 dias para a gente ver como que é. Daí reajustou a dosagem dos medicamentos. Daí um ele diminuiu, o outro ele aumentou um pouquinho, tudo perfeito. Eu lembro que já na segunda mexida que ele deu já no medicamento, eu fiquei 6 meses tomando. Não sentia mais nada de síndrome do pânico, não sentia mais nada. Falei, caraca, velho, obrigado, Deus. Eu lembro que eu agradeci muito a Deus, demais. Isso fez até eu me aproximar de Deus, mais ainda, né? Porque eu comecei a ir muito na igreja, e eu me sentia muito bem dentro da igreja. Só que a hora que saía pra rua, aqueles trânsitos, aquela rua estressada, vixe, mas isso me aproximou muito de Deus. E eu lembro quando o Dr. Paulo Nardini fez a segunda fórmula do medicamento, nossa, não sentia mais nada. Voltei a trabalhar,
voltei a ter a minha vida ativa normalmente, minha vida feliz normalmente. Só que na época, antes, eu bebia muito e fumava muito. Só que daí quando eu comecei a tomar o medicamento, eu parei de beber. Fumar, eu fumei. Até o Dr. Paulo Nardini falava, nossa, não é o problema do cigarro, né? Você deve parar de fumar é por outros motivos, mas se não é por cigarro, não. Daí eu lembro que eu parei de beber, mas continuei fumando. Só e fiquei 6 meses. Não, acho que o primeiro tratamento que eu fiz com esse medicamento, eu acho que eu fiz 1 ano. E eu me senti perfeitamente bem tomando esse medicamento com o Dr. Paulo Nardini. Daí eu ia lá, a cada 3 meses ia lá, mandava fazer novamente o medicamento manipulado e tal. Só que isso durante 1 ano. Senti perfeitamente bem. Só que depois de 1 ano, eu vi que eu já estava melhor. Eu falei, esquece de alguma coisa? Não estou sentindo mais nada, já estou curado. O Dr. Paulo Nardini falou assim, faz o seguinte, vamos começar a tirar os medicamentos aos poucos. Daí você começa, ao invés de tomar todos os dias, você tomava 2 por dia, começa a tomar 1. Depois você começa a tomar todos os dias, você toma um dia sim, dia não. E assim vai, até o corpo acostumando. Só que eu vi que eu estava tão bom, eu comecei a fazer, acho que comecei a tomar menos, depois comecei dia sim, dia não, dia sim, dia não. Em 1 mês eu parei de tomar tudo. E eu vi que eu estava me sentindo perfeito, beleza. Aí já voltei a beber de novo. Já voltei a beber novamente e tal. E fiquei, sei lá, 4, 5 meses tranquilão. Voltei a trabalhar, tudo perfeito. Só que é como que é, né? Você para o tratamento bruscamente, que nem eu fiz. E não foi só uma vez não, viu? Eu parei o tratamento bruscamente, acho que umas 3, 4 vezes. Porque comecei a passar mal de novo, corri no Paulo Nardini de novo. Ele falou, vamos voltar com o medicamento. Daí fiz o tratamento de novo, 6 meses, daí eu fiz 6 meses, daí eu parei de novo. Porque eu não queria, na verdade, ficar tomando medicamento, mas era necessário. Só que, como eu gostava de beber, de sair pra gandaia, noitada, não sei o que, eu fazia tratamento de 1 ano, depois eu fiz de 6 meses, depois eu só para ficar bebendo. Resumindo, isso atrapalhou meu tratamento. Atrapalhou muito meu tratamento. Eu lembro que depois comecei a tomar medicamento com cerveja, com álcool. Porque eu queria continuar bebendo. Eu vi que eu estava bom, mas ao mesmo tempo eu não estava. Mas quando eu me sentia bem, eu já queria beber. Então eu já comecei a misturar medicamento com bebida alcoólica. Aí virou um caos. Aí, sei lá. Aí eu fui várias vezes no Dr. Paulo Nardini. Fiz vários recomeços do tratamento. Então eu acho que é por isso, meu querido, minha querida. Eu acho que é por isso que fazem 30 anos que eu convivo com ela. Porque eu nunca, na verdade, eu fiz o tratamento correto. Na verdade, eu acho que era para mim ficar pelo menos 2 anos tomando medicamento, depois ficar pelo menos mais 1 ano fazendo, chama desmame, né? Você toma dia sim, dia não, depois 2 dias, depois você fica 2 dias sem tomar, outro dia você toma. Mas eu sempre cortava o tratamento bruscamente. Porque eu queria ir para gandaia, eu queria curtir minha vida. Então acho que isso desencadeou eu ficar com 30 anos com síndrome do pânico. Hoje eu não tenho mais crise, porque hoje eu aprendi a viver com ela. Eu sei os meus limites, eu sei onde que eu posso ir, até onde eu posso chegar. Eu sei que tem lugares que eu não posso ir sozinho. Eu sei que tem lugares que eu não posso, lugar super agitado, tipo, sei lá, horários de pico de trânsito, eu evito. E se eu tiver que ir em algum lugar com horários de pico de trânsito, eu tomo o clonazepam bem antes e já ando com ele também na carteira, porque se dentro do carro começar, muitas crises dentro do carro eu tive. E se começar dentro do pânico, dentro do carro, eu já coloco. O Dr. Paulo Nardini me ensinou a andar com o Rivotril na carteira, porque se você põe debaixo da língua, ele dissolve. O meu é em comprimido. Nunca tomei em gota, não sei como que é. E então ele falou, se você começar a sentir mal dentro do carro, em qualquer lugar, você já põe um debaixo da língua, que ele dissolve e já vai abaixar aquela ansiedade. E assim assim até hoje eu faço. Só que já a última crise que eu tive, sei lá, nem lembro mais foi a última crise que eu tive. Já faz muito tempo, porque eu aprendi a conviver com isso daí. E
É isso que eu falo para vocês aí. Se alguém tiver começando a ter a crise de síndrome do pânico, ou que você tem crise já há muito tempo, eu só falo uma coisa para você, que o Dr. Paulo Nardini falou para mim. Você não vai morrer por causa da síndrome do pânico. Faz 30 anos que eu tenho isso. Tive uns 1000 crises, nem lembro mais. Nunca morri. E eu lembro que eu queria a morte, hein? Porque eu achava que a morte seria a solução do meu sofrimento. Pedia para Deus me levar. E pedia para descobrir alguma doença física no meu corpo para mim poder tratar. Nunca apareceu doença nenhuma, graças a Deus. E Deus não me levou. E talvez seja até esse propósito, né? De repente, hoje com essa vida corrida, essa ansiedade, hoje você vê crianças, adolescentes de 14, 15 anos, tão ansiosos, tão, sei lá, tão depressivos, criança com depressão, com ansiedade. Isso está levando muita gente à síndrome do pânico, muita criança, muita adolescente. Então eu quero falar para vocês, se isso estiver acontecendo com vocês, tem tratamento, tem solução. Você não vai morrer por causa da síndrome do pânico. Busca primeiramente uma ajuda de um psiquiatra confiável, porque são distúrbios do cérebro, distúrbios químicos. Procure também ter uma vida regrada de exercício físico, de caminhada, de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Se um lugar estiver te fazendo mal, se você estiver estudando num lugar que te faz mal, trabalhando num lugar que te faz mal, saia desse lugar. Porque às vezes, por causa do dinheiro, você vai querer ficar num lugar que nem eu fiz, só que todo dia você volta para casa estressado, nervoso, estressado, nervoso, estressado, nervoso, que aquilo vai esgotando você de tal maneira que vai chegar uma hora que o teu corpo, o teu organismo, a tua mente não vai suportar. E aí vai vir a depressão e a síndrome do pânico. E aí esquece trabalho, esquece tudo. Porque quando isso acontece, você tem que parar a tua vida. Não tem como você conviver sua vida normalmente, caminhando, passeando, trabalhando, estudando, namorando, com síndrome do pânico. Não tem como, não tem como. Então, se você vive num ambiente assim, se você não faz exercício, comece a fazer o que você gosta. Se não gosta de nenhum, comece a fazer algo, sei lá, caminhar, correr, nadar. Comece algo, depois, com o tempo, você vai sentir prazer em algum exercício. Tenha isso no seu cotidiano, exercício físico, alimentação de boa qualidade. Pare de comer só alimentos de gorduras saturadas, alimentos que não tem proteína, não tem vitaminas. Procure ter uma alimentação mais saudável. Procure viver em ambientes saudáveis. Se for um ambiente carregado espiritualmente, ambiente carregado estressante, saia desses ambientes. E faça o tratamento. Faça o tratamento que tem cura sim. Conheço muitas pessoas que teve síndrome do pânico e em poucos meses, em menos de um ano, foi curado. Largou, não precisou mais tomar o medicamento, porque fez o tratamento certinho e foi curado. Conheço muitos. E eu não fui, porque eu desandei na maionese mesmo. Eu parava os tratamentos bruscamente e voltava a encher a cara na época, que hoje eu não bebo mais, graças a Deus, em nome de Jesus. Não bebo mais, mas na época eu enchia a cara mesmo e quantas vezes eu tomava medicamento com álcool. Então, isso daí atrapalhou meu tratamento. Mas hoje eu vivo muito bem. Hoje eu tomo só meio miligrama de clonazepam só para não me sentir abstinência. Mas me sinto perfeito. Evito os lugares estressantes. Mas quando eu preciso ir em um lugar estressante eu vou. Só que eu tomo um clonazepam antes e levo meus Rivotril e levo o Rivotril na carteira. Mas hoje eu faço exercício físico, coisa que eu não fazia. Não trabalho em local mais estressante. Dinheiro não é tudo. Não adianta você querer muito dinheiro e sua vida, sua saúde ir pro saco. Então, temos que ter um equilíbrio em tudo, né? E eu vou deixar outra coisa. Isso fez eu me aproximar de Deus. Hoje eu frequento uma igreja evangélica.
e sinto uma paz tremenda dentro da igreja. Sinto a presença do Espírito Santo. Na verdade, foi lá que eu consegui, foi lá que o Espírito Santo me libertou dos vícios, do cigarro, dos vícios do álcool, que eu bebia muito todos os dias, de segunda a segunda eu bebia. Gastava muito dinheiro com isso. E foi lá que o Espírito Santo me libertou do álcool, das gandaias, das noitadas. Foi lá que o Espírito Santo me libertou do cigarro, que era praticamente impossível conseguir parar de fumar. Tentei parar de fumar, sei lá, dezenas e dezenas de vezes. Jogava massa de cigarro cheinho, falava, hoje eu não vou fumar mais, para. Quê? Tentei várias vezes, nunca consegui parar de fumar. E hoje eu não sinto, já faz 5 anos que eu não bebo, que eu não fumo. E não sinto mínima vontade. O Espírito Santo me libertou de tudo isso. E se você tiver alguém falando assim, por que Deus não te libertou da síndrome do pânico, então? Eu creio que, eu acho que tudo tem um propósito. Talvez Deus sabia que um dia eu ia fazer esse vídeo, você ia ver. E Deus sabe que muita gente vai sofrer, está sofrendo e vai continuar sofrendo porque a vida está tão agitada. Então você precisava ver este vídeo para saber que a síndrome do pânico não é o fim. Só que você precisa primeiramente buscar Deus, confiar em Deus e buscar um bom tratamento médico, porque tem cura, sim. E tenha fé. Se precisar de alguma coisa, pode deixar nos comentários aí e conversar comigo, que a gente conversa mais em particular, porque tem muitas coisas que talvez que eu não me lembro, que é tantas coisas que eu passei que, nossa, eu não podia ficar sozinho, não podia ficar em lugar muito. Eu vivi o contraste. Eu não podia ficar nem sozinho, não podia ficar nem em lugar com muita gente, eu não podia ficar em lugar agitado, eu não podia ficar em lugar muito silêncio, porque sei lá, a síndrome do pânico era constante na minha vida, diariamente. Diariamente as crises. Mas depois que eu conheci o Dr. Paulo Nardini, ele falou, lê esse livro, e todos os sintomas que eu sentia estavam escritos naquele livro, e aquele livro foi desenvolvido por estudiosos americanos, e ele trouxe o estudo para o Brasil. Ali veio um norte, Deus colocou um norte na minha vida. Falei, cara, tem tratamento. E ali comecei a voltar a ter entusiasmo. Porque quem tem síndrome do pânico, a primeira coisa que ele perde é a motivação de viver. É a alegria, é o entusiasmo, é a vontade de correr de um bom trabalho, de um bom estudo, de uma vida, sei lá, sentimental com alguém. A primeira coisa que você perde é a autoestima. E ali eu comecei a voltar a ter alegria novamente, porque eu vi que tinha cura. E tem cura para você. Não desanima não, busca ajuda. Busca ajuda na tua família, busca ajuda em Deus. Eu não abandono Deus jamais, nunca mais na minha vida, Jesus Cristo, nunca mais. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Dos vícios que eu carregava na minha vida, de noitadas, de gandaias, de prostituição. Prostituição não é fazer programa, não. Prostituição é você procurando sexo aí com pessoas que você nem conhece na sua vida. Isso daí é prostituição. Você conheceu alguém numa balada aí, foi para um motel com a pessoa, queira ou não queira, vocês não são casados. Isso é uma prostituição. Então o Espírito Santo, Jesus Cristo, me libertou dos vícios de cigarro, que era praticamente impossível parar de fumar. Olhando para o lado físico. Nossa, eu era... E eu usava droga também. Outras drogas, porcarias da vida aí. Tudo isso Deus me libertou, o Espírito Santo me libertou. E se Ele não me libertou 100% da síndrome do pânico, era porque Ele tem esse propósito, que era para eu fazer este vídeo hoje, para você ver este vídeo aqui. E futuramente você será curado e você vai passar para outras pessoas também, que vai precisar ver um vídeo igual a esse. Porque, infelizmente, hoje as crianças, os adolescentes estão cada vez mais com problema de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e só buscando ajuda em Deus, na família, e uma ajuda boa de um bom médico, um bom psiquiatra.
que nem o Dr. Paulo Nardini. Gente, Deus abençoe. Se precisar de alguma coisa, pode mandar o teu comentário, que eu respondo a todos a vocês aí. Se precisar do telefone do Dr. Paulo Nardini, eu mando para vocês também. Eu sou o Alex, de Campinas, São Paulo. Deus abençoe a cada um de vocês, sucesso e tenha fé. Vocês não vão morrer de síndrome do pânico. E você vai ser curado em nome de Jesus. Amém.